Então vamos lá, mais um episódio do Fast Marketing entrando no ar. Hoje é o episódio 5 e a gente vai falar sobre como transformar o home office em um great place to work. Então, a ideia aqui é compartilhar um pouco da minha experiência montando um time 100% remoto. O que eu aprendi ao longo desse tempo, resumido aí em 6 passos simples para você, quem sabe, montar a sua empresa nesse modelo. Se você já tem, o que você poderia melhorar, talvez. Ou se você ainda não tem, tá pensando em abrir um negócio, eu acredito que o home office é um caminho mais barato aí para você montar a sua empresa, certo? E como sempre, todos os episódios do Fast Marketing são um oferecimento Social Cell, que é o meu treinamento completo sobre marketing nas mídias sociais. Se você quiser entender de uma vez por todas como usar as mídias sociais aí para vender mais, o Social Cell é o treinamento para você. Entra lá, socialcell.com.br. Saiba como que você pode começar a faturar com as mídias sociais investindo a partir de R$5 por dia. Então, dito isso, vamos lá, eu preparei aqui uma apresentação para a gente entender então como transformar, deixa eu voltar aqui, o home office em um great place to work. Então, vou apresentar aqui para você e a gente começa agora. Bora! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre como transformar o home office em um great place to work. Eu não sei se você sabe, mas hoje toda a minha operação do meu negócio, né, todo o meu negócio, ele funciona no home office. Então, eu estou aqui no meu home office, né, aqui na minha casa, e hoje todo o meu time funciona nesse modelo. Esse é um modelo que eu acredito muito, né, o online, você poder ganhar dinheiro pelo online, mas também trabalhar online. Então, ao longo do tempo que eu venho trabalhando com mídias sociais, marketing digital, eu precisei, obviamente, desenvolver um modelo de funcionamento da minha empresa para que a gente tivesse colaboradores satisfeitos, produtivos e também gerando resultado. Então, nesse sentido, eu vou compartilhar aqui com você quais foram aí os meus aprendizados, as coisas que eu precisei desenvolver, as coisas que a gente coloca em prática aqui na empresa, para que a gente possa, então, transformar o home office em um lugar muito bacana para se trabalhar. Então, vou trazer aqui algumas dicas, algumas informações para você, caso você esteja pensando em montar uma empresa nesse modelo ou entrar, quem sabe, estar, né, trabalhando nesse modelo na empresa que você trabalha, talvez. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui como que a gente vem trabalhando isso dentro da nossa empresa desde 2014, que é quando oficialmente, vamos dizer assim, eu comecei esse processo de montar equipe, montar empresa e tudo mais. Então, a ideia aqui é mostrar para você quais são os passos que a gente segue no nosso dia a dia e coisas que você pode replicar aí também no seu negócio. Então, para a gente começar, tudo começou há um tempo atrás, num treinamento que eu fiz chamado EAG, Empresa Autogerenciável, de um cara que eu gosto muito, que é o Marcelo Germano. Qual que é o contexto disso? Lá em 2014, trabalhávamos eu e a Ju, que é a minha sócia, a gente trabalha junto até hoje. E em 2015, a gente começou o processo, então, de contratar pessoas para trabalhar com a gente. Dentro desse período de 2014 até setembro, mais ou menos, de 2015, a gente trabalhou muito com freelas, né, com pessoas prestadores de serviço, também tentamos algumas coisas com agências, mas chegamos à conclusão que o nosso caminho normal seria contratar pessoas, treinar pessoas, reter pessoas, desde que fosse dentro do modelo aí de home office. E aí eu precisava me capacitar para isso. Eu precisava aprender como gerir pessoas, porque na minha cabeça até aquele momento, ter pessoas na empresa, né, ter funcionários era um problema, porque gera custo, gera questões trabalhistas, gera uma série de preocupações que eu não tinha as habilidades para gerir isso, né? Uma empresa normal, vamos dizer assim. E aí eu fui fazer esse treinamento, o Empresa Autogerenciável. Então, recomendo muito, mesmo que você não tenha uma empresa home office, até é mais o foco do EAG, trabalhar com empresas que não são do offline, né? Que são do offline, perdão. Mas lá eu tive uma base muito boa, ferramentas, metodologias, para que eu pudesse, então, trazer alguns dos conceitos que eu aprendi lá no EAG para o meu negócio, claro, com algumas adaptações, com algumas outras coisas que eu pego de livros, conversando com outras pessoas. Então, a gente estruturou aí o modelo, mas muito da base dele, do que eu vou falar aqui, vem desse treinamento. Então, eu recomendo bastante aí que você que tem uma empresa ou quer ter uma empresa, dê uma pesquisada, eu acho que vai te ajudar muito. Bem, ao longo desse tempo todo, então, a gente vem trazendo esses conceitos, tudo que a gente aprendeu lá no EAG e também na prática, né, do que é o do dia a dia, e o resultado de todo esse processo e todas essas adaptações
é esse aqui. A gente ficou em 2018 em 13º lugar no ranking nacional das pequenas empresas com até 30 funcionários, eu acho. E na época a gente tinha 8 funcionários, a gente ficou então entre os 13 melhores, né? As 13 melhores pequenas empresas para trabalhar no Brasil. Então, isso é um resultado, né? É um fruto do fato da gente ter uma estrutura, do fato da gente ter criado, né, as bases para que a gente pudesse, então, ter uma empresa de resultado, ter uma empresa de performance, mesmo trabalhando cada um na sua casa. Então, uma das coisas que eu aprendi lá no EAG é que não é o olho do dono que engorda o boi, tá? É a maneira como você contrata os seus funcionários, é a maneira como você dirige a sua empresa, é o que vai fazer a sua empresa crescer, mesmo que você não esteja ali em cima das pessoas. Então, claro, a gente em muitos momentos acerta, erra, mas a gente vem crescendo, né, nesse sentido e encontrando aí o nosso caminho, mas essa é uma das provas de que esse modelo funciona para nós e pode funcionar para você. Então, o fato é que todo mundo é home office. Aí esses dias eu postei uma foto no meu Instagram e falei assim, muitas pessoas querem conhecer a minha empresa, né? A gente tem a sede aqui em Curitiba e muita gente, eu vou para Curitiba, eu moro em Curitiba, eu quero conhecer a sua empresa. E aí eu brinquei no meu Instagram, né? Então, para quem quer conhecer a minha empresa é isso aqui é a minha empresa, isso aqui, né? O celular é a minha empresa. Então, essa é uma das grandes vantagens, né, do online, que a gente pode trabalhar de onde a gente quiser, quando a gente quiser, e no lugar mais confortável possível. Então, estou aqui de camiseta, enfim, tranquilo nesse sentido, porque o meu modelo de negócio, o meu serviço permite isso, né? Nem todas as empresas podem trabalhar, talvez, no regime home office, mas eu acredito que o home office, se bem estruturado, pode sim economizar muito dinheiro aí da sua empresa. Então eu imagino, nunca parei para fazer o cálculo mesmo, mas eu imagino que por baixo aí a gente economize que seja 100 mil reais por ano só com estrutura, né? Desde aluguel, internet, café, papel higiênico, docinho, fruta, essas coisas assim. E além de vale transporte, essas coisas todas, né? E o mais importante, o tempo de deslocamento, eu acho que isso é uma coisa que mais conta, né? Nesse sentido. Então, hoje, nós podemos trabalhar nesse modelo. Não é um modelo, talvez, óbvio de trabalho, mas eu acho que para quem vai começar um negócio, ou para quem quer ter um negócio mais equilibrado em relação à qualidade de vida e resultado, naturalmente o home office é uma possibilidade. Então, assim, ele tem os seus prós e os seus contras, né? E aí cabe você, empreendedor, saber o que você tá afim do seu negócio. Então, assim, comparando com outras pessoas que têm negócios físicos, vamos dizer assim, ou até pessoas que estão no meu próprio segmento, eu vejo que elas têm uma agilidade, às vezes, muito mais rápida, né, para tomada de decisão, mudanças de rumo do que com o home office. Mas, prós e contras de todo modelo que a gente pode ter, seja ele online ou seja ele offline. Então, como é que a gente fez, então, para transformar esse home office em um great place to work? É isso que eu vou compartilhar aqui com você. Bem, a primeira coisa que eu acho extremamente importante para você, empreendedor, ou para você que quer começar a montar uma empresa ou quer reestruturar a sua empresa e não ficar no mito de que o olho do dono que engorda o boi, o primeiro passo para isso é a definição da cultura da empresa. Então, dentro desse processo da cultura da empresa, você, dono da empresa, você, sócio da empresa, as pessoas que são ali os líderes, né, principais, os fundadores da empresa, geralmente, é muito importante que vocês definam, né, o que você defina a cultura da sua empresa, ou seja, quais são os seus valores, quais são as coisas que você acredita e que tipo de pessoas você quer ter trabalhando na sua empresa. Então, quando a gente fala em cultura da empresa, a gente tá trabalhando ali com aqueles pontos bem clássicos, mas tem um porém que eu já vou falar pra você. Então, quando a gente fala em cultura, é importante você ter muito claro quais são os seus valores e os valores da sua empresa, tá? Os nossos, por exemplo, são a integridade, o comprometimento e a educação contínua, né? As pessoas têm que continuar sempre estudando. Então, esses são valores. E o mais importante em relação a valores não é escrever e falar para as pessoas quais são os seus valores, mas sim você, dono do negócio, viver esses valores, porque a partir do momento em que você vive, que você lidera pelo exemplo, é que você começa a ter autoridade para cobrar as pessoas ou para exigir que elas sejam íntegras, por exemplo. Então não adianta eu não ser íntegro e exigir que as pessoas sejam íntegras, entende? Então isso é um princípio básico que você fala o que você faz, ou você faz aquilo que você fala. Então não é aquilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Outra coisa importante que eu acho que é legal você definir, para até colocar todo mundo na mesma linha, é qual é a missão da sua empresa, né? O porquê você tem essa empresa e o que você espera que as pessoas
que estão chegando ou que já estão nessa empresa contribuam. Então, no nosso caso, a nossa missão é deixar a internet simples, né? Permitir que qualquer pessoa entenda como ela pode usar a internet para vender mais. Então, a nossa missão é simplificar o uso da internet para geração de resultados. Outra coisa importante que você defina e que esteja claro para todo mundo é como as coisas funcionam, tá? Ou seja, desde quais são as regras de trabalho, se é permitido ou não fazer hora extra, o que acontece se alguém fazer hora extra sem autorização, coisas básicas nesse sentido, para que fique muito claro para as pessoas como as coisas funcionam, o que pode e o que não pode ser feito dentro da sua empresa. E esse conjunto todo, né, de regras, de cultura e tudo mais, a gente condensa tudo isso, eu já vou te mostrar já, que é no famoso DNA. Nós criamos um documento, né, como se fosse uma apresentação, que nesse DNA vai ter tudo resumido, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam e tenham clareza. Então, esse é um dos pontos que a gente tem. Então, o nosso DNA é uma apresentação de slides, onde nela tem lá descrito, né, quais são os valores, qual é a missão, como que a empresa funciona, qual é a distribuição da empresa, enfim, tá tudo lá um resumo e quando a pessoa entra na empresa, a gente tem esse material lá para apresentar para ela. A partir do momento, então, que você define a sua cultura, ou seja, quais são os seus valores, o que você permite, o que não permite, que tipo de pessoa você quer atrair para a sua empresa, a gente inicia, então, o processo de desenvolvimento, né, do processo da contratação, né? Então, esse é um ponto chave, porque assim, você como dono da empresa, a partir do momento que você tem então a sua visão, as pessoas que, né, você quer que estejam na sua empresa com você, trabalhando ali no dia a dia, você o guardião da cultura da sua empresa. Então você tem que dar o exemplo sempre, né? E você não pode permitir que pessoas que estejam fora da sua cultura ou fora do jeito da sua empresa operar permaneçam ou entrem na sua empresa. É igual um time de futebol, entendeu? Então, assim, se eu tenho um time lá e eu coloco uma pessoa que sabe jogar basquete, mas não sabe jogar futebol, vai gerar um impacto na minha empresa, entende? Ou se eu tenho um time lá onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo tá junto, e eu coloco uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, por exemplo, isso gera um desequilíbrio e pode afetar a empresa como um todo. Então, esse é um passo bastante importante. Então, primeiro, você tem a clareza de como você quer que a sua empresa se comporte, né, o comportamento padrão das pessoas, e aí você inicia o processo de contratação. Como é o nosso processo hoje de contratação, tá? A gente tem uma pessoa hoje que trabalha no RH. No início, eu fazia esse papel, eu fazia esse trabalho, e aí, na medida em que as coisas foram avançando, eu contratei uma pessoa que é especializada nisso, então ela ajuda nesse processo de triagem e tal. E hoje eu, Camila, participo só do momento da entrevista. Quando a pessoa chega na entrevista, aí eu participo da entrevista, às vezes sim, às vezes não, dependendo da área, tá? Mas de modo geral é assim que funciona. Então, o primeiro filtro é pelo currículo. Então a gente utiliza ferramentas como o Cato, por exemplo, ou até o receber currículos pelo site, e a gente recebe o currículo, tá? Então, nesse currículo, a pessoa do RH, ela faz essa primeira triagem, né? Ela vai separando as pessoas, ela vai fazendo essa triagem. Se a pessoa passa nessa etapa do currículo, ou seja, se a vaga que ela se candidatou, ela tem minimamente ali os quesitos, ela vai para a próxima etapa. Mas um ponto importante em relação ao currículo é assim, a gente olha o currículo, mas ele não é um fator determinante. Tá? Porque assim, às vezes as pessoas se ejetam, né, no próprio currículo. Então, um currículo mal feito, mal escrito, com erros de português. Então, o currículo serve como um primeiro filtro, tá? Mas hoje, assim, de modo geral, a gente tá buscando muito mais pessoas relacionadas a um comportamento adequado do que necessariamente a profissionalização dela. Se ela tiver pós, isso, mas aquilo, ok, é um diferencial. Mas não é um fator determinante para isso. Por quê? A pessoa pode ser tecnicamente muito boa, mas ela não sabe trabalhar em equipe, então não funciona, não vai dar certo, entende? Então esse é um ponto. Então o currículo é a primeira etapa. Quando a pessoa é aprovada, vamos dizer assim, no currículo, a etapa seguinte a gente pede um vídeo para essa pessoa e nesse vídeo ela precisa responder algumas perguntas. E aí já é um ponto bastante interessante, que é uma particularidade do meu negócio, de modo geral, que a pessoa que vai trabalhar comigo, dentro da cultura da empresa que a gente determinou, ela precisa ser porreta, no sentido assim, se a pessoa já pula fora na hora dela romper uma barreira, por exemplo, de gravar um vídeo, já que ela vai trabalhar muito com vídeo, em calls, em chamadas, ela vai ter o vídeo
como parte do dia a dia dela, muitas pessoas já saem do processo seletivo por não querer sair da zona de conforto e gravar um vídeo, tá? Então, assim, gravar um vídeo para muitas pessoas é o final dos tempos, mas para outras é um desafio que ela já está se propondo a cumprir. Então, se a pessoa não está disposta nem a cumprir um desafio, nem a sair da zona de conforto, ela já está fora. E aí, a partir do momento que a pessoa manda o vídeo e ela manda bem no vídeo, a gente gosta do vídeo da pessoa, né? Porque no vídeo você consegue saber um pouco mais dela, conhecer um pouco da energia, se ela é uma pessoa mais pra cima, se ela é uma pessoa mais pra baixo, se ela é uma pessoa mais comunicativa, se ela é uma pessoa mais objetiva, se ela fala mais ou se ela fala menos. E isso é um fator importante para que a gente vá, então, para a próxima etapa, que são os chamados testes comportamentais. Então, a pessoa manda o vídeo e a gente manda para ela um teste comportamental, que um é o DISC e o outro é o quociente de adversidade. Para que serve o DISC? Dependendo da função, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com atendimento ao cliente, ela tem que ser uma pessoa que tem o chamado I alto, ou seja, ela tem, né, uma influência ali, um processo de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas mais alto, ou seja, ela tem que ser uma pessoa mais comunicativa. Se ela vai uma pessoa que vai trabalhar com tráfego, por exemplo, a gente procura um outro perfil de comportamento. Então, assim, eu não vou poder detalhar muito sobre o DISC de modo geral, mas você pode pesquisar, eu acho que vale bastante a pena aí você conversar até com coach, com pessoas que façam a aplicação desse teste, eu acho que vai te ajudar muito a ter essa clareza, porque é muito certeiro, sabe? Quando a pessoa faz o DISC, a gente já tem um mapa ali, mais ou menos, do comportamento da pessoa e se ela tá adequada ou não para a função que ela vai exercer. Tá? Então esse é um ponto importante. E o QA é o chamado quociente de adversidade. É um outro tipo de teste também, onde a gente começa a entender se a pessoa ela é mais alpinista, ou seja, se ela é mais focada em desafios, se ela é aquela pessoa tipo que quebra a parede, ou se ela é um campista, que a gente fala, que é uma pessoa que quer ficar ali fazendo o trabalho dela e tá tudo bem, tranquilo, ou se ela é um desistente, que cada dificuldade que ela tiver, ela já vai pular fora. Então, isso ajuda muito a gente selecionar, né, o perfil dessa pessoa. Na medida em que ela passa por esses testes, ela recebe um teste prático. Então, se é um editor de vídeo, por exemplo, ele vai editar um vídeo meu e eu vou ver como é que vai ser. Se é uma pessoa que vai para o conteúdo, ela vai escrever um texto e eu vou ver como que é aquele texto dela. Então, a gente vai para isso e aí a gente vai para a entrevista. Então, esses são alguns pontos importantes. A gente recebe muito currículo, você se tem aberto currículo, as pessoas costumam mandar currículo assim, né, como se não houvesse amanhã. E aí, nesse processo, a gente já chega lá no final da entrevista, né, com uma pessoa bem selecionada, a gente já sabe o que esperar dessa pessoa e fica mais fácil, vamos dizer assim, dizer o sim ou não. Esse método é perfeito? Não, de forma alguma. A gente já errou em contratações, a gente erra em contratações, mas assim como a gente já acertou muito também seguindo esse modelo. Então, é assim que a gente trabalha esse processo da contratação aqui. A pessoa foi contratada, ela foi aprovada nesse processo, aí ela entra, né, pro processo de treinamento, pode chamar de onboarding ou, né, de aterrissagem ali na empresa. Então, esse é mais ou menos o processo que a gente vai seguindo ali com a pessoa. Dentro desse processo de contratação, ela foi contratada e vem toda aquela questão legal, todo mundo que trabalha comigo é CLT, então tem lá assinatura de carteira, explicação de como que funciona o ponto, essas coisas todas, mas nos primeiros dias ali da pessoa dentro da empresa, ela vai conhecer o DNA da empresa, ou seja, a gente faz a apresentação dos valores, o que se espera dela, enfim, explica certinho, deixa tudo claro para a pessoa, porque a partir do momento que a gente tem clareza e as pessoas sabem o que pode e o que não pode, fica muito fácil você cobrar algo delas, né? Ou exigir algo delas sabendo que ela sabe, ela foi apresentada para aquela informação. Então, não tem aquele papo assim, eu não sabia que integridade era importante na sua empresa, entendeu? Então, esse é um ponto importante aí pra gente, esse DNA. Uma outra atividade que a gente faz também vem do EAG, que é o Conheça o Colaborador. O Conheça o Colaborador é uma coisa importante, porque assim, eu acredito que as pessoas passam, né, grande parte do dia delas no trabalho. A maior parte, talvez, elas passam mais tempo trabalhando do que até com a própria família. Então, dentro, né, da empresa, a gente procura saber quem são as pessoas, de modo geral, né? Que são pessoas que vão estar ali com a gente e vão estar construindo os nossos objetivos juntas. Então, assim,
Eu não tenho necessariamente uma relação de amizade com as pessoas que trabalham comigo, mas eu procuro ao máximo me relacionar com elas, né? Elas não vêm na minha casa, eu não vou na casa delas, não é assim que funciona, mas eu conheço, né, um pouco da família, eu conheço o que essa pessoa gosta, o que ela faz nos finais de semana, então conhecer o seu colaborador, saber quais são os sonhos dele, se eles têm filhos, se tem cachorro, se tem pai, se tem mãe, que time torce, qual é o filme que mais gosta, então eu acho que isso faz parte pra gente humanizar, porque a gente acaba trabalhando juntos e o home office tem essa barreira, né, da conexão das pessoas. Por mais que a gente esteja sempre interagindo, é diferente do dia a dia, de você sair almoçar junto, de você escovar o dente junto, de você sair da empresa e ir pro happy hour. Então, a gente procura esse processo, né, dessa criação desses vínculos. E uma outra coisa importante também que a gente tem, que é a madrinha. Então, a Lucimara, que trabalha com a gente no RH, ela fica responsável, né, por ajudar essa pessoa a se enturmar na empresa, né, apresentar como que as coisas funcionam, apresentar, né, cada um dos funcionários e também estar à disposição ali para cada dúvidas que as pessoas tenham, dificuldades. Então as pessoas, de modo geral, às vezes têm dificuldade em se adaptar com o home office, então a Lucimara ajuda nesse sentido de dar algumas dicas, né, do espaço, de organização. Então nesse sentido a gente vai ajudando ali a pessoa a entender, né, como que as coisas funcionam. E aí vem o treinamento em si. Se ela vai para o conteúdo, aí ela vai para o processo, né? Ela vai produzir os textos vão ser revisados, ela vai receber o feedback. Se ela vai para o design, ela vai fazer as peças, ela vai receber o feedback e assim vai esse processo tradicional daí de treinamento, tá? Mas qual é um ponto-chave da contratação? Eu acho que é a pessoa ter essa clareza do que pode e o que não pode na sua empresa, o que é permitido e o que não é. Porque às vezes a pessoa vem de fora, né, com outros hábitos, outras formas de trabalhar e ela às vezes tenta replicar isso, né, porque é o jeito que ela trabalha, então a gente procura deixar bem claro de como as coisas funcionam aqui. Então a sua empresa não é nem melhor e nem pior do que a nossa, ela é diferente e aqui nós trabalhamos desse jeito, beleza? Então é assim que as coisas funcionam. A pessoa entrou na empresa, aí a gente vai para a próxima etapa, que são os chamados rituais, tá? Então, assim, eu acredito muito que a rotina, principalmente para quem trabalha em home office, ela é muito importante, porque senão, eu tô aqui trabalhando, aí, sei lá, a pessoa mora com os pais, a mãe chama, ou a pessoa mora com a esposa, ou com o marido, ou o cachorro e tal. Então, assim, o estabelecimento de rotinas é muito importante para que se tenha uma disciplina de trabalho, senão é muito fácil você perder o foco. E para isso a gente trabalha então com os chamados rituais, que são coisas que acontecem com frequência certa e horário certo para que a pessoa comece então a entrar ali no ritmo. Então, quais são os rituais que a gente faz dentro desse processo? De sempre estar em contato com as pessoas, sempre estar conversando com as pessoas, e ela ia entrando nesse processo, né, da criação da disciplina. Então, lá, todos os dias de manhã, nós temos o chamado checkpoint, tá? Então, o checkpoint é uma reunião que a gente procura aí trabalhar entre 15 a 20 minutos por dia, onde as pessoas, né, de um determinado time, então, por exemplo, o time de relacionamento, eles se ligam, né, se conectam pelo Skype, e aí eles vão comentar quais foram as dificuldades que eles tiveram no dia anterior. Então é um pouquinho aquela adaptação, para quem já trabalhou com o Scrum, é uma adaptação do daily lá da Scrum, tá? Então a gente tem essa call diária aí de 15, 20 minutos para falar um pouco sobre as dificuldades que a gente teve no dia anterior. E por que isso acontece? Porque às vezes uma pessoa tá com uma dificuldade em algum tema específico e outra pessoa escuta e ela, olha, você pode fazer assim, 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 desse ou desse daquele jeito. Então, a gente sempre trabalha nesse processo da melhoria contínua, né? Então, aí o checkpoint serve para isso. Então, todos os dias a gente tem essa call, tá? A gente tem também a chamada Start, que é toda segunda-feira, às 2 horas da tarde, que é com todo o time. Então, todo mundo entra às 2 horas da tarde e a gente fala sobre como foi o final de semana, conversa, dá risada, tira sarro, zoa, conversa sobre como foram as coisas e faz um alinhamento rápido aí para as prioridades da semana, tá? Então, só para todo mundo estar alinhado, quais são as atividades, quais são as promoções, quais são as ações de venda que a gente vai fazer, quais são os focos da semana e aí para todo o time. Toda segunda-feira também, pela manhã, a gente tem uma call chamada War Room. Essa War Room, ela é com o time de aquisição. Eu já vou falar um pouco mais sobre como que funciona a divisão dos times, né, na empresa. Mas ela é com o time aquisição e também com o time financeiro. Então, qual é a ideia dessa War Room?
quanto a gente gerou de vendas na semana passada, né, dentro das nossas metas, e o que nós vamos fazer essa semana de ações promocionais, tá? Pode ser um webinário, pode ser uma ação relâmpago, pode ser uma ação de renovação, enfim, o que a gente vai fazer essa semana para vender mais, né, para aumentar aí as nossas vendas. Então, dentro dessa call, a gente faz essa pergunta: quanto vendeu na semana passada e o que a gente vai fazer essa semana? E aí, nessa call tem uma pessoa do financeiro para trazer esses dados de venda, uma pessoa da aquisição, que são as pessoas responsáveis pelas páginas de captura, anúncios e tal, e uma pessoa, pelo menos, do atendimento, para que quando o cliente chegue, né, para falar com a pessoa sobre determinada promoção, ela esteja ciente e ela possa responder adequadamente ali àquela pessoa. Então, essa é a War Room. Aí, um outro ritual que a gente tem é toda quinta-feira a gente tem os chamados comitês. O que são comitês? Comitês são reuniões de 30 minutos que a gente usa para falar sobre algum tema importante, algum tema estratégico da empresa. Então, a gente tem o comitê financeiro, a gente tem o comitê de aquisição, a gente tem o comitê de relacionamento com o cliente e a gente tem o comitê de gestão. Não são todas as pessoas que participam, né, de todos os comitês, mas eu e a Ju sempre estamos em todos, tá? Então, assim, quinta-feira à tarde é o dia da gente falar sobre as metas financeiras, o planejamento financeiro, questões, né, do departamento financeiro, que a gente traz ali uma ou duas pautas para conversar e alinhar. Sobre aquisição, quais as ações que a gente precisa ver, como que está a conversão da nossa página de venda, como que está a conversão das nossas páginas de captura, como que a gente pode fazer para melhorar isso e mais aquilo. Relacionamento com o cliente, olha, as pessoas estão com dificuldades muito na aula X, então, Camila, é importante, acho que a gente regravar, tá acontecendo isso e aquilo. Então, a gente usa o comitê para falar sobre alguns temas estratégicos, né, nesses departamentos chaves da empresa. E todo mês a gente tem o chamado Firma Day, que é assim: apesar de todo mundo ser remoto, né, da empresa, eu procuro que todo mundo mora em Curitiba. Eu já tive pessoas que moravam em outras cidades, de outros estados, só que isso é um pouco ruim, no meu caso, a minha experiência em relação à cultura, tá? Porque às vezes a pessoa tá lá no interior de São Paulo, que é quente pra caramba, e ela tá lá no ventilador, e o povo aqui de Curitiba tá aqui no frio, passando frio em pleno dezembro, certo? Então, assim, vai ter um evento tal, não sei o quê. Então, a gente opta por ser uma cidade que tem muita mão de obra, muita gente, né? Curitiba, a gente opta por chamar pessoas que moram aqui. Mas, claro, se você mora no interior ou numa cidade que não tenha pessoas qualificadas, eu acho que não tem problema necessariamente você contratar pessoas de outras cidades, de outros países. Mas, como todo mundo mora aqui, a gente faz aí uma reunião por mês, ela é presencial, que a gente chama de Firma Day, onde a gente vai tratar de assuntos estratégicos da empresa. Então, olha, vamos lançar um novo produto, vamos discutir sobre a marca, vamos discutir sobre uma ação de vendas, vamos discutir sobre alguma dinâmica para ergonomia. Então, tem vários temas que a gente trabalha ao longo aí do Firma Day. Aí a gente, dependendo de como está a pauta, a gente pode ir jogar futebol, a gente vai jogar ping-pong, a gente faz uma festa junina. Então, assim, é uma maneira da gente socializar, né, todo o time. Então, a gente tem esse encontro aí uma vez por mês, que a gente faz o Firma Day. Ele dura, né, o dia todo, não é um dia para as pessoas virem trabalhar, mas sim discutir coisas da empresa e principalmente comer e comer muito, beleza? Então esses são basicamente os rituais que a gente tem que ajudam nesse processo aí da disciplina. Na medida em que a pessoa vai evoluindo dentro da empresa, na medida em que ela vai passando, né, pelo período de experiência e tarará, a gente começa a rodar as questões de alinhamento, que são basicamente as avaliações, né? Então, a gente procura fazer avaliações trimestrais com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários. Então, a gente tem essa conversa de alinhamento a cada 3 meses. Então, eles preenchem uma fichinha de avaliação. Ali eles falam um pouco mais sobre como que eles estão vivendo os valores da empresa, como que eles estão cuidando, né, da saúde, do estudo deles, que são coisas importantes pra gente. Então a gente valoriza muito que as pessoas façam academia, que elas comam bem, que elas cuidem da saúde, que elas vão ao médico. Então isso faz parte dessa balança, né, de equilíbrio entre trabalho e bem-estar, né? E a gente tem então essa conversa de alinhamento a cada 3 meses, onde a gente dá o feedback e eles também falam pra gente, mas é uma conversa rápida aí, em torno de 15 minutos. Geralmente é o que a gente tem a cada 3 meses com cada um aí dos nossos funcionários. Então são importantes essas conversas, mas claro,
a gente não deixa para dar feedback ou para ouvir feedback só no período da avaliação. Constantemente a gente está entrando em contato com as pessoas. A Lucimara, né, que trabalha na RH, tem mais esse papel de estar ali ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, sentindo se está com alguma dificuldade e tal. Mas a gente tem, vamos dizer assim, oficialmente essa call aí de alinhamento a cada 3 meses, tá? É mais ou menos assim, então, que a gente faz esse processo. Então, assim, é muito importante essa questão do alinhamento para que a pessoa tenha clareza de onde que ela tá acertando e onde que ela tá errando, tá? Então, assim, nessa call, basicamente a gente fala as coisas que se ela quiser subir, né, de carreira e tudo mais, ela tem coisas que ela precisa começar a fazer, coisas que ela precisa parar de fazer e coisas que ela precisa continuar a fazer. Então, basicamente, esse é o feedback que a gente acaba passando para as pessoas. Se você quer ascender, você tem que começar a, por exemplo, estudar mais sobre isso e aquilo. Você tem que parar de ficar dando desculpas e não entregando as coisas no prazo. E você tem que continuar trazendo ideias e sugestões de melhoria para isso e aquilo. Então, só um exemplo, tá? De como que funciona aí essa call de alinhamento, mas é muito importante constantemente você dar o feedback para as pessoas, para que, se caso ela não esteja alinhada com o que você quer, esteja muito claro, por exemplo, no momento em que você vai desligar ela, né? Então, assim, a gente é muito claro em relação a isso, a gente dá os feedbacks, tá? E se a pessoa não tá entregando e ela começa a contaminar o time, a energia do time, eu, líder, não posso permitir que isso aconteça. Eu preciso tirar essa pessoa da equipe, tá? Então, esse é um processo que a gente acaba seguindo. Então, essas calls de alinhamento ajudam nisso, para que quando você desligue alguém, não seja nem necessariamente uma surpresa. A pessoa, em muitos casos, ela já espera que ela vai ser desligada da empresa ou ela mesma acaba pedindo para sair, porque tá bem claro ali onde que ela tá falhando em relação às responsabilidades dela. E aí, só para você entender, então, em relação à estruturação básica da empresa, como que a gente divide a empresa? Então, hoje a gente tá ali próximo de 10, 14 funcionários, tem gente entrando, tem gente saindo, né? Mas a nossa média ali é de mais ou menos umas 10, 14 pessoas que a gente vai trabalhando. Então, como que é feita essa divisão? A gente tem uma divisão base, tá? Que a gente chama do time palco e do time bastidor. O time palco, ele é liderado por mim, tá? E a gente brinca que todos os dias a gente tem que dar um show, certo? Então, assim, não tem show sem o artista, certo? Então, assim, quando a gente fala em palco, é tudo que diz respeito ao que o cliente ou as pessoas veem. Então, o nosso conteúdo no blog, as aulas, os webinários, os e-books, as páginas de captura, as coisas do Instagram, enfim, tudo que tá à frente ali. Então, a gente tem esse time, né, dos artistas, que são as pessoas, né, ou os conteúdos que aparecem. E, por outro lado, a gente acredita que não dá para ter um show sem o bastidor. Então, assim, se não tiver a pessoa vendendo o ingresso, se não tiver a pessoa instalando a luz, se não tiver a pessoa contratando o artista, se não tiver a pessoa levando as caixas de som para cá e para lá, o show não acontece. Então, o bastidor diz respeito a tudo que não, teoricamente, aparece para o cliente. Então, tem lá financeiro, administrativo, RH, gestão, contabilidade, essas coisas todas é o que tem, então, no bastidor, né? Então, que não necessariamente aparece ali para o público. E dentro desse sentido, a gente tem daí uma divisão interna, né, dos times, que a gente tem o time de aquisição, que é o que diz respeito a tudo que é relacionado à aquisição de clientes. Então, as coisas relacionadas à venda, à geração de leads, métricas, tráfego. Então, tudo que é relacionado a essa aquisição de clientes está dentro do time aquisição. A gente tem também o time mídias, que é tudo relacionado ao conteúdo gratuito que a gente utiliza. Então, posts para o blog, vídeos para o YouTube, Facebook, Instagram, e-books, tarará, passa pelo time mídias. A gente tem também o time relacionamento, que diz respeito a todos os pontos de contato que a gente tem com o cliente ou potencial cliente. Então, atendimento por e-mail, atendimento no WhatsApp, moderação de comentários, inbox de Facebook, moderação de comentários também dentro da nossa plataforma de alunos. Então, a gente tem pessoas que trabalham ali no relacionamento e a gestão, né, que é o financeiro, o RH, o administrativo. Então, a gente tem basicamente aí essa divisão interna dos nossos times, certo? Então, assim, essa é uma estrutura básica, tá, que a gente vem construindo ao longo do tempo, desde o processo de contratação e tudo mais, a gente tá sempre aprimorando isso, né, aprendendo com os erros. Então, a gente pratica muito a chamada melhoria contínua, né, que é a partir do momento que a gente vê o que a gente acertou e o que a gente errou, a gente vai ajustando esses elementos, tá? Então, assim,
esses são os tópicos básicos, tá? Eu imagino que você tenha talvez muitas dúvidas em relação a isso, então o espaço de comentários está aberto aí pra gente poder conversar sobre esse tema. Eu acho que é algo muito importante e assim, eu acho que você, como gestor, quanto antes você começar a entender como essa mecânica funciona e começar, quem sabe, você adaptar coisas pro seu negócio, melhor vai ser a produtividade do seu time e até as questões, né, de custo da sua empresa, e não só de custo do espaço e tudo mais, mas também da produtividade das pessoas, né? Hoje, com esse trânsito cada vez pior, violência e tudo mais, então trabalhar em casa acaba sendo um grande diferencial aí da sua empresa. Então essa construção gerou esse resultado. Então nossa meta para o próximo ano é subir nesse ranking. Então a gente vem trabalhando dentro desse sentido, né? Como é que a gente sobe nesse ranking? Como é que a gente permite, né, que a gente tenha uma qualidade de vida ainda melhor para os nossos funcionários? Esse é o nosso grande objetivo aí, pular, né, várias posições aí desse ranking, certo? Então, agora eu quero saber de você. Qual foi o maior aprendizado que você teve nessa aula? Qual foi a coisa mais legal que você viu e que você acredita que pode aplicar? Seja no seu negócio físico, né, se você tiver uma empresa física, ou até se você quiser, ou ter uma empresa, tem já uma empresa online. Conta pra mim aí qual foi o maior aprendizado, para ver o que brilhou aí nos seus olhinhos e fez a diferença pra você, beleza? Eu vou adorar saber aí a sua opinião, o seu feedback, então manda pra mim e a gente pode ir tirando aí as suas dúvidas, caso você tenha, aqui nos comentários, vai postando e a gente vai conversando, certo? Então, esses são os passos básicos aí que a gente utiliza para transformar o home office um great place to work. E quem sabe a gente pode derivar aí esses 6 tópicos em mais conteúdos. Então, deixa sempre seu feedback, que é super importante pra mim, pra gente poder aí se aprofundar mais em alguns temas, beleza? Espero que você tenha curtido muito. Bota aí algumas coisas em prática. Eu desejo um enorme sucesso pra você e também pro seu time. Até uma próxima. Tchau!